Olá, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje, segundo dia da maratona. Vambora, vai ser demais. Eu sou o Fábio Tancredo, sejam bem-vindos novamente ao canal. Simbora! Hoje será o dia de conhecer como é que é o formato da liga, como é que são feitas as tabelas, os confrontos, como é que o time pode chegar aos playoffs, a pós-temporada. Tudo isso a gente vai ver nesse vídeo aqui, que eu espero que seja um belo complemento àquele primeiro vídeo sobre as regras do jogo. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido um pouquinho mais para chegar no domingo lá, às 8h30 da noite, na ESPN, para poder assistir esse jogo que com certeza vai ser sensacional. Mas como sempre, aqueles pedidos básicos, sempre antes de começar, dá aquela curtida, vai, clica lá na mãozinha, clicou, show de bola, ficou azulzinha? Beleza! Comenta aqui também, fala o que você achou lá do primeiro vídeo, o que você achou das regras, o que você está esperando desse vídeo. Se você tiver alguma dúvida também sobre o formato de como funciona a liga, também deixa aqui. Se tiver essa dúvida aí, eu tento responder para você, beleza? E se inscreva no canal, beleza? Então, não vamos enrolar mais, temos aí mais o que falar. Segundo dia dessa maratona sensacional sobre futebol americano, sobre a NFL. Então vamos embora. Só que antes de começar, como eu fiz no primeiro vídeo, apresentei a vocês o meu time do coração, o Philadelphia Eagles. Hoje apresento para vocês esse time de laranja aqui, o Denver Broncos. Denver Broncos, time esse do meu grande amigo Thiago Machado, que até me emprestou o uniforme dele para eu poder vir aqui e apresentar para vocês também. Time apresentado, vambora! Temos o que conversar, vamos falar sobre o formato da liga. Bora! Então, galerinha, para poder falar para vocês do formato da NFL, eu tenho que voltar no tempo para contar um pouco da história. A National Football League, conhecido como NFL, surgiu no ano de 1920. Ainda era uma liga pequena e conforme o tempo foi passando, ela foi crescendo. Alguns times entravam, outros saíam, mas num todo ela crescia. E como ela crescia, ela trazia torcedores, ela trazia comerciais, principalmente dinheiro. Com isso, outros empresários criaram ligas alternativas à NFL. Porém, a NFL já estava tão consolidada que ela se manteve e as outras acabaram definhando. Essa história mudou no ano de 1960, quando surgiu a AFL, American Football League. Pois é, grave bem esses dois nomes, que no vídeo lá do Super Bowl eu vou falar mais sobre isso. Pois é, essas duas ligas, posteriormente, se juntaram, formando a NFL atual, a National Football League atual. Conforme o tempo foi passando, os times mudaram de cidades, outras equipes entraram na liga, e hoje nós temos 32 equipes jogando a NFL. 32 franquias, como são chamadas lá nos Estados Unidos. Essas 32 franquias são divididas na NFC e na AFC. Você reparou que as letrinhas N e A pertencem à NFC, à AFC e também à NFL e à AFL? Sim, pois é. A AFC é a antiga AFL e a NFC é a antiga NFL. As duas se juntaram, cada uma ficou como se fosse uma conferência, formando a liga que hoje conhecemos, a National Football League. Pois é, essa história toda para falar o quê? Para mostrar para vocês qual o caminho que essas equipes fazem para chegar no jogo final, que é o Super Bowl, que vai acontecer esse domingo. Mas para chegar lá, eles precisam passar por várias partidas, que é a chamada de temporada, certo? Para chegar onde o Tampa Bay Buccaneers e o Kansas City Chiefs chegaram e vão jogar no domingo. Como eu falei, 32 equipes divididas em duas conferências, cada conferência com 16 times. E em cada conferência existe 4 dessas divisões, que são nomeadas de acordo com os pontos cardeais. Na AFC existe a divisão Leste, Oeste, Sul e Norte. E na NFC a mesma coisa. E em cada divisão existe 4 times. Mas Fábio, como é que funciona o calendário da NFL? Todo mundo joga contra todo mundo?
Joga dentro da conferência? Joga com os times da outra conferência? Vamos lá. Cada time joga na temporada regular 16 partidas em 17 semanas. Ou seja, a cada semana o time joga uma vez com direito a uma semana de descanso. Existe também a pré-temporada, que são 4 jogos, que não vale nada para a temporada regular, vale apenas para um aquecimento, para uma preparação para a temporada regular. E também a pós-temporada, que é conhecido como playoffs, que eu vou contar no próximo capítulo. E como é que funciona a seleção dos jogos para cada time? Vamos lá. Como eu falei para vocês, cada time está dentro de uma divisão, junto com outros 3 times, formando 4. Ou seja, dentro da sua divisão, ele joga todo ano 6 vezes. Ou seja, todo ano ele joga 2 vezes contra um adversário de sua divisão. Vou pegar o exemplo do meu time, o Philadelphia Eagles. Ele joga dentro da sua divisão 2 vezes contra o New York Giants, 2 vezes contra o Dallas Cowboys e 2 vezes contra o Washington. Nisso aí temos 6 jogos, beleza? Outros 4 jogos é definido da seguinte forma. Cada divisão enfrenta os adversários de uma outra divisão dentro de sua conferência. Por exemplo, o Philadelphia Eagles está na NFC. Então ele vai jogar esses 4 jogos contra adversários de outra divisão dentro da NFC. Fábio, mas são 4, como é que funciona? A cada temporada há uma rotação. Ou seja, em uma temporada ele joga contra os times da NFC Norte, na outra contra da NFC Sul e da outra da NFC Oeste. Beleza até aí? Ou seja, em uma temporada ele tem 6 jogos contra adversários de sua divisão, mais 4 jogos contra adversários de uma outra divisão dentro de sua conferência. Nisso aí temos 10 jogos. Faltam 6. Outros 4 jogos são realizados contra adversários de uma divisão da conferência contrária. Sim, vamos lá. De novo, Philadelphia Eagles. A gente sabe que eles vão enfrentar os 3 times de sua divisão 2 vezes e 4 times de uma divisão diferente na conferência. Ele também vai enfrentar 4 times da AFC, formando assim 14 jogos. Ah, Fábio, mas tem 16 times lá. Sim, da mesma maneira que tem uma rotação entre as divisões dentro da conferência da NFC, também há da outra conferência. Ou seja, o Philadelphia Eagles ou qualquer outro time da NFC vai enfrentar os adversários de uma divisão da AFC, revezando a cada temporada. Exemplo, em um ano vai ser os adversários da AFC Norte, outro ano da AFC Sul, outro ano da AFC Leste e outro da Oeste. E com isso, times de conferências diferentes apenas se enfrentam em 4 anos na NFL. Fábio, mas ainda falta 2 jogos, porque ainda tem 14. Você tem 4 times em uma divisão, existe o primeiro lugar, o segundo, o terceiro e o quarto, beleza? E assim acontece também nas outras divisões de sua conferência. O que acontece? Nesse ano, por exemplo, o Philadelphia Eagles terminou em 4º em sua divisão. O que quer dizer com isso? Ele vai enfrentar os 2 últimos colocados, os 2 quartos colocados das 2 divisões de sua conferência que ele não está enfrentando. Exemplo, se o Philadelphia Eagles este ano está enfrentando adversários da NFC Oeste, ele vai enfrentar os 2 últimos colocados da NFC Sul e NFC Norte. Ou seja, nessa história ele completa os 16 jogos. Isso com o Philadelphia Eagles. Se o time terminar em primeiro, ele vai enfrentar os primeiros colocados. Se terminar em segundo, o segundo. E se terminar em terceiro, o terceiro. O que a NFL quer com isso? Equilibrar o jogo. Dar oportunidade para os times que teoricamente são mais fracos. Ou seja, os times melhores, teoricamente, vão enfrentar os times melhores. Enquanto os times piores enfrentarão os times piores. E isso, gente, forma a temporada regular. Os 16 jogos de cada time nas 17 semanas. E agora a gente vai entrar na pós-temporada, conhecida como playoffs, beleza? Vamos lá, gente. Como é que o time consegue se classificar para pós-temporada ou playoffs? Cada conferência consegue classificar, desde a temporada deste ano, 7 times. Ou seja, dos 32 que começaram a temporada, apenas 14 continuam. Até a temporada passada era apenas 6 por conferência, ou seja, 12 times no total. Como é que acontece? Toda divisão existe o campeão dela, os primeiros colocados.
Esses primeiros colocados têm vaga direta, ou seja, temos 4 em cada conferência. As outras 3 vagas de cada conferência vêm a partir da campanha dos times. Se juntarmos todos os times da conferência e vermos a tabela, os 3 times de melhor campanha, sem ser os primeiros colocados, também se classificam, formando assim 7 times para cada conferência, formando os 14 que estão na pós-temporada. E como é que acontecem os confrontos? Vamos lá. Dos primeiros colocados, os campeões de divisão, eles vão formar os 4 primeiros lugares, que são conhecidos como seed. O que acontece? O campeão de melhor campanha, ele fica no seed 1. O primeiro de segunda melhor campanha fica no seed 2. O terceiro no seed 3. E o campeão de divisão com menor porcentagem, pior campanha, fica em quarto, formando assim os 4 seeds, isso nas 2 conferências, beleza? E os outros 3 que se classificaram e não foram campeões, também por ordem de melhor campanha, ficam no seed 5, 6 e 7. Mas Fábio, aí não fecha a conta, como cada um se enfrenta? Aí que tá. O primeiro seed, os times de melhor campanha nas 2 conferências, ficam de bye na primeira semana dos playoffs. Sim, eles ficam de folga. É um prêmio, podemos dizer assim, por ter tido a melhor campanha. Então os confrontos ficam o seguinte: o segundo contra o sétimo, o terceiro contra o sexto e o quarto contra o quinto. Lembrando sempre que os campeões de divisão terão o mando de campo nesses jogos. Isso independentemente do time que não foi campeão de divisão ter melhor campanha do que um campeão. Por exemplo, este ano o Washington teve uma campanha de 7-9, enquanto o Tampa Bay Buccaneers teve uma campanha melhor. Mesmo assim, o Tampa teve que ir para Washington, ganhou e chegou ao Super Bowl, mas isso é uma conversa lá para frente. Essa fase se chama Wild Card, como se fosse um convite, né? É um convite para os times que não foram campeões de suas divisões. E eles têm chance de ganhar dos campeões de divisão e avançar. Como eu falei, aconteceu com o Tampa Bay Buccaneers esse ano e com outros times também. Com esses 3 ganhadores de cada conferência avançando, forma-se 4 times em cada conferência para a próxima fase, para a próxima rodada, que é a chamada de divisional. Por que divisional? Teoricamente, era para ser os campeões de cada divisão. Logo, são 4 times disputando os confrontos de divisão. Aí o que acontece? O primeiro seed, o primeiro colocado, vai pegar o time de pior campanha dos 4 classificados. Ou seja, pode ser o quarto, pode ser o quinto, pode ser o sexto, dependendo da ordem lá, o pior que foi classificado. E os outros 2, claro, que se enfrentam. Isso tanto na americana quanto na nacional. Os times de melhor campanha entre os 4 jogam em casa. Ou seja, o primeiro sempre vai jogar em casa e o time pode ser o segundo, o terceiro ou o quarto também jogar em casa. Depois dessa fase divisional, os 2 times ganhadores avançam para as finais de conferência. E novamente, o time de melhor colocação, o time de melhor seed, joga em casa. Podendo ser o primeiro, o segundo, o terceiro, tem que ser de melhor campanha. Tanto na conferência nacional quanto na americana. E daí saem os campeões das conferências, o que seria antigamente o campeão da antiga NFL e o campeão da antiga AFL, que assim formou o Super Bowl. Que Super Bowl, na realidade, seria o jogo entre os 2 campeões. E na realidade, é o confronto dos campeões de conferência. Ou seja, os 2 saem de suas conferências, são os campeões dos 16 times que formam a sua conferência e vão para o Super Bowl, que é o jogo Master, o jogo entre campeões. Pois é, gente, esse é o formato da NFL. Se você vê, na realidade, não são muitos jogos que acontecem em cada temporada. Cada time joga no máximo 20 vezes por temporada, sem contar a pré-temporada. Até porque esse ano, por exemplo, por causa da pandemia, a pré-temporada toda foi cancelada. Mas é isso, gente. Novamente, espero que tenha sido bem claro para vocês entenderem como é que é o formato da liga, como é que funciona, como é que faz cada time para tentar chegar lá no Super Bowl. É super importante, super bacana vocês entenderem isso, porque, querendo ou não, a gente não sabe, e durante muito tempo eu também não sabia, como é que acontecia as escolhas dos enfrentamentos na temporada regular.
Valeu, galera, mais uma vez por estarem até aqui nesse vídeo. Espero que tenham entendido a regra, pelo menos um pouquinho aqui das coisas que eu falei. Se tiver alguma dúvida, bota aqui no comentário, tento responder para vocês, para chegar lá no domingo, às 8h30 da noite, na ESPN Internacional, você já sabendo tudinho, pelo menos um pouquinho mais sobre o jogo da NFL e entender bem o jogo. Isso aí, galera. Se não curtiu, curte o vídeo. Se não comentou, comenta aí, como eu falei, com suas dúvidas, com seu comentário, o que você quiser. E é claro, tem a hashtag. E a hashtag é AFC contra NFC. Vamos lá, em português. Hashtag AFCXNFC. Beleza? Essa é a hashtag que eu quero de vocês aqui nos comentários para saber que vocês estão chegando aqui até o final. Beleza? Recado tá dado. Amanhã tem outro vídeo, tá? Fiquem ligados, porque aqui a gente vai contar um pouco mais da história desse jogo que eu, como eu falei para vocês, gosto muito, eu quero que vocês gostem também. E para gostar a gente precisa entender, certo? Então é isso aí, galera. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus. Até amanhã e até a próxima.